Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos meditar um pouco a respeito de uma família que era perfeita. Quem é que se lembra aí? Qual foi a única família perfeita depois da criação de todas as coisas? Gênesis 2:18. Depois de Gênesis de capítulo 1, capítulo 2, Deus cria todas as coisas, e no final dessa narrativa da criação de todas as coisas, a Bíblia revela que Deus, à medida que ia criando tudo que há criado, Deus dizia, e viu Deus que isto era bom. Mas em Gênesis 2:18, Deus muda o seu discurso. O que ele diz em Gênesis 2:18? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a partir desse momento, por meio de uma costela de Adão, Deus cria Eva, sua esposa. E daí surge a primeira família, uma família perfeita, uma família que viveu aos pés do Senhor, de forma perfeita, em perfeita felicidade, em plenitude. Até que um dia, enganados por Satanás, quebrem o pacto estabelecido por Deus e desobedecem a ordem de Deus. E essa família que era perfeita, que estava vivendo um estado de perfeição, deixou esse estado de perfeição por causa da desobediência. Ou seja, um lugar de perfeição, uma família perfeita, a perfeição não continuou. Houve uma escolha que os fez decair da graça de Deus, decair desse estado de perfeição. Então muitas vezes nós olhamos para as nossas famílias e não encontramos um cônjuge perfeito, não encontramos pais perfeitos, não encontramos irmãos perfeitos. Se nem lá no Éden a perfeição naquela família durou tanto tempo, a gente não sabe o tempo que durou. Mas se nem lá no Éden o estado de perfeição, a perfeição daquela família durou, imagine nós nesse mundo no qual jaz o maligno. Decaídos da graça de Deus, nós encontramos na revelação de Deus no capítulo 4 em Gênesis, pula aí para o seu capítulo 4. A narrativa do nascimento do primeiro homem, nascimento do primeiro filho. Gênesis 4, versos 1 a 7. Coabitou o homem, ou seja, Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aquela família que começou no Éden perfeita, que decaiu da graça do Senhor, agora tem seus filhos no estado de imperfeição. E nós vemos na primeira família, já os problemas surgirem. Caim foi o primeiro a nascer, o irmão mais velho daquela família. Também foi o primeiro a tributar oferta ao Senhor. E também foi o primeiro homicida na face da terra. Uma família que iniciou no estado de perfeição, que estava agora no estado de imperfeição, e que já
enfrentava sérios problemas no seio de sua casa, no seio de sua família. Nós percebemos aqui no verso 5. No verso 6, que o Senhor se dirige a Caim com duas perguntas. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? E Caim não dá resposta nenhuma ao Senhor. O Senhor ainda assim se relaciona e se comunica com aquela família imperfeita. O Senhor ainda assim cuida e zela daquela família. Ele percebe a atitude de Caim e questiona: por que anda descaído o teu semblante? Por que você está com o semblante descaído? Porque andas irado? Mas Caim não lhe dá nenhuma resposta. Após essas perguntas, o Senhor faz uma afirmação a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ele está afirmando e levando Caim a uma reflexão. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Não importa o seu estado de imperfeição, mas se procederes bem, serás aceito. Meus queridos, os problemas de relacionamento naquela família aumentaram, ao ponto daquele que foi o primeiro homem a nascer se tornar o primeiro homicida da história do povo. Deus faz uma afirmação e exorta Caim para que ele olhe para dentro de si, para que ele proceda bem. Mas ao invés de olhar para dentro de si e mudar o seu semblante, tratar a sua ira, qual é a atitude de Caim em relação ao seu irmão? Aquele que deveria cuidar, por ser o irmão mais velho. No verso 8 diz as Escrituras: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele não fez um convite para um passeio agradável no campo, ele fez um convite para uma cilada. Ele leva seu irmão para uma cilada e ali o mata. Por ciúmes, por ira, por estar desgostoso do fato de Deus se agradar mais de Abel do que dele. E o que me impressiona nesse texto, e que nós vamos continuar trabalhando, é a resposta que Caim dá para Deus no verso 9. Leia comigo o versículo 9. Está com sua Bíblia aberta? Vamos todos juntos, o verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, e clamamos a ti, que teu Espírito Santo seja iluminando as nossas mentes e corações, para que saiamos daqui tocados pela tua santa presença, para que saiamos daqui tocados pela tua revelação, e que possamos aprender princípios profundos contidos na revelação do Senhor, para que sejamos homens e mulheres, ó Pai, que enfrentam a imperfeição da vida para louvor e glória do Senhor, não nos deixando descair o semblante, não nos deixando andar abatidos, irados ou enciumados, mas que venhamos a romper as cadeias que nos cercam, venhamos a romper os grilhões, a romper as dificuldades e avançar para a tua glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, cada mente, cada coração com tuas mãos santas e poderosas e ministra aos nossos corações. Nós somos totalmente dependentes de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, essa resposta de Caim é uma resposta interessante. Em algumas outras versões da Bíblia, ele responde assim: não sei, acaso sou eu? Em algumas versões ele responde dessa forma, na linguagem contemporânea: acaso sou eu babá do meu irmão? Em outras versões ele responde assim: acaso sou eu guardião do meu irmão? Na nossa versão que nós lemos aqui, ele responde assim:
Acaso sou eu tutor do meu irmão? Se Deus perguntar para você, onde está o seu irmão? Qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Aí você que é muito inteligente, que é filho único, vai falar assim, mas pastor, eu sou filho único. E quem disse que eu estou falando somente da família natural? Nós podemos tirar princípios aqui, que apontam para a família natural, mas principalmente para a família da fé. Onde está o teu irmão? Dá uma olhadinha para o lado. Cadê o teu irmão? Está sentindo falta de algum irmão? De alguma irmã? Caim responde a Deus, não sei. Esse não sei de Caim, podemos interpretar da seguinte forma: não estou nem aí. Esse não sei dele, pode ser interpretado, não estou nem aí. Porque ele sabia muito bem onde Abel estava. Ele completa com um tom de ironia e até de desaforo: sou eu, tutor de meu irmão? Qual é a resposta que você daria a Deus nessa noite? Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Meus queridos irmãos, eu e você, nós somos chamados por Deus para vivermos em proximidade de propósito, em unidade de vida. Nós somos chamados por Deus para cuidarmos uns dos outros, para vivermos juntos em família, a família da fé, a família espiritual que suplanta a família natural. Porque é o sangue de Cristo que nos une, não é o sangue do pai e da mãe, mas é o sangue de Cristo que nos une em um só povo, um só corpo, uma só fé. Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Abra sua Bíblia em Colossenses 3, verso 16. Para nós meditarmos um pouco a respeito. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Tutor, meus queridos, significa encargo de amparar, proteger, defender uma pessoa e seus bens. Isso que significa tutor. Se fosse guardião, seria algo semelhante. Se fosse babá, quem é que tem babá para cuidar das crianças? Aí levanta a mão assim. Ninguém aqui tem babá? Mas quem é que coloca as crianças numa escolinha? Alguns poucos levantaram as mãos, né? O que você cobraria da escolinha que cuida de suas crianças se acontecesse qualquer coisa de errado com as crianças que ficam lá? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Deus está perguntando para o irmão mais velho, onde está o seu irmão mais novo? E ele responde com um tom de que quero nem saber de Abel. E depois responde com um tom de ironia, acaso sou eu, tutor do meu irmão? Mas a Bíblia nos ensina e nos mostra que nós somos tutores uns dos outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Na família de Deus, na família da fé, não existe espaço para individualismo ou indiferença. Não existe espaço para o meu e para o seu, é o nosso, um só povo. Em Colossenses 3,16 nos exorta a vivermos dessa forma. Nós, filhos do Altíssimo, somos chamados para viver assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O papel de um tutor é exatamente o papel de instruir, de aconselhar, de cuidar, de proteger. E toda a igreja é chamada por Deus nesse papel de responsabilidade mútua. A propósito, nós estamos estudando na escola bíblica aos domingos 9 horas, uma série de mensagens ou de estudos, cuidando uns dos outros.
Hoje nós tivemos a segunda aula. Quem não veio precisa participar, precisa se empenhar para estar na escola bíblica. E nós estamos aqui praticamente iniciando o ano de 2019. Eu te pergunto, como é que você vai lidar com seu irmão em 2019? Igual, pior ou melhor da forma como você se relacionou em 2018? E a forma como lidamos uns com os outros é uma forma que Deus se agradou dela? Amparamos, cuidamos, zelamos, fomos bons tutores uns dos outros? Instruímos, aconselhamos mutuamente, com sabedoria? E juntos louvamos a Deus, cantamos juntos, glorificamos juntos, choramos juntos? O Senhor nos chama para essa relação íntima, para essa relação de proximidade, para essa relação de unidade de vida. Nós não podemos responder a Deus como Caim respondeu: não sei, e nem me importo, não ligo. Ou pior, com um tom de desaforo: acaso sou eu tutor da Cristiane, do Roberto, da Edna, da Andresa, do Milton? Acaso sou eu responsável por ele? Sim, somos. Somos responsáveis uns pelos outros. Na família da fé, somos capacitados por Deus, habilitados por Deus para cuidarmos uns dos outros. E esse texto de Colossenses 3,16 nos mostra que nós temos a palavra de Cristo e a partir dela devemos nos instruir e nos aconselhar mutuamente. Não é um fazendo e os outros recebendo, não, é mutuamente, todos, simultaneamente, mutuamente. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Essa é a mutualidade. Essa é a dinâmica que Deus estabeleceu para a sua família, para a família na fé. Você tem se importado com a pessoa que está ao seu lado? Às vezes, mal nos importamos com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos irmãos naturais. Pensa aí, como é que está o seu relacionamento em casa? Às vezes, mal tributamos o respeito que é devido aos pais, o respeito que é devido aos filhos. Às vezes, mal nos auxiliamos mutuamente em casa, colaborando com a dinâmica, com a economia da família, com o bem-estar da família natural. Muito menos na família da fé, que muitas vezes nos encontramos só no domingo. E para aqueles que são mais empenhados em corresponder à vontade de Deus, nos grupos familiares. Que é essa a vontade do Senhor, que a família esteja próxima, e que a família esteja se ajudando mutuamente. E longe ninguém faz isso. Tem que estar próximo. Onde está teu irmão? Onde está a tua irmã? Colossenses 3,16 nos instrui, nos admoesta a nos instruir mutuamente, a caminharmos juntos em toda a sabedoria, a nos fortalecermos mutuamente. A palavra de Deus é muito grande, muito clara e muito precisa em resumir toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como está o teu próximo? Você sabe quais são as lutas e as dificuldades que o irmão que está ao seu lado tem vivido? Você tem se importado? Você tem orado? Você tem relacionado? Você tem dado o ombro? Você tem estendido a mão para aquele que está caído, abatido, enfraquecido? Aquele que está em pecado? Ao invés de apontar o dedo, ao invés de pisar sobre, você tem estendido a mão, tem orado por ele, tem se aproximado para encorajar a uma mudança de vida? Ou tem se afastado porque é um miserável pecador que você não pode se contaminar? Como na parábola do bom samaritano, que os religiosos se afastaram daquele que precisava de ajuda. Onde está o teu irmão?
Meus queridos irmãos, isso que nós lemos em Colossenses 3,16 era uma verdade explícita, clara, na vida da igreja do primeiro século. Vamos dar um pulo agora lá em Atos. Atos capítulo 2, verso 42. O que nós lemos em Colossenses 3,16 era uma verdade prática na vida da igreja. Atos 2, versos 42 a 47. Acompanhe a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A prática de Colossenses 3,16 aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles estavam ali perseverantes na palavra, em comunhão uns com os outros, submetendo a palavra do Senhor à instrução do Senhor. Caim decidiu não ouvir a voz de Deus, quando Deus disse para ele: se procederes bem, serás aceito. Ele decidiu não ouvir a exortação do Senhor e prosseguiu com a sua doença na alma, a ponto de matar o irmão. E nós temos ouvido a instrução do Senhor? Ou temos alimentado em nossos corações a indiferença, o individualismo, o egoísmo? O que nós temos alimentado em nossos corações? A doutrina dos apóstolos? Ou as nossas mazelas interiores, as nossas mágoas, as nossas tristezas? Caim optou por esse caminho. O verso 43 diz que em cada alma havia temor. Em cada alma, não era somente na alma dos apóstolos, era em cada alma. Todos nós somos chamados por Deus ao temor, a submetermos à vontade dEle. E em cada alma havia temor. E quando há temor no meio do povo de Deus, há o cumprimento da vontade do Pai. Há a entrega à vontade do Pai. Nós não só teorizamos, nós não só especulamos assuntos teológicos, mas nós assimilamos a revelação de Deus e nós praticamos, porque nós tememos o Deus Altíssimo, aquele que pode todas as coisas. Nós respeitamos a sua vontade e nos submetemos a ela. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Nós vemos aqui a fidelidade nos bens materiais. Não haviam necessitados, porque quando haviam necessitados, os bens que estavam à disposição eram repartidos. E qual era o resultado disso aqui, irmãos? O Senhor se agradava daquele povo. O Senhor se agradava de sua família. Nós não vemos isso acontecer na família de Adão e Eva. O Senhor não se agradou da forma como Abel lidou com seu irmão. A pergunta que nós precisamos nos fazer hoje: o Senhor tem se agradado na forma como nós temos lidado uns com os outros? Uma coisa muito interessante chama minha atenção no verso 47 de Atos 2. Olha que coisa maravilhosa. Hoje em dia as igrejas buscam estratégias, buscam meios para fazer discípulos, convencer as pessoas
é encher os seus templos e trazer mais discípulos para dentro da igreja. Muitas igrejas estão buscando métodos e estratégias revolucionárias para ganharem almas para Jesus, para fazerem discípulos. Mas Deus não procura por métodos, estratégias. Deus conta com você, conta comigo. Olha o que diz o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aquela igreja, por viver em comunhão, uma verdadeira koinonia, uma verdadeira entrega à palavra de Deus, uma verdadeira compartilhar, uma verdadeira mutualidade, ela despertava em todo o povo ao seu redor simpatia. Simpatia. Enquanto isso, diz o texto no verso 47, dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja precisa despertar nas pessoas lá fora, naqueles que estão nas trevas, simpatia e não antipatia. E quando nós vivemos uma verdadeira comunhão, isso desperta simpatia. Isso desperta louvores a Deus. Quando as pessoas olham para uma igreja de fato comprometida com a palavra, uma igreja com verdadeira comunhão, uma igreja na qual a mutualidade é de fato uma realidade, onde a palavra é compartilhada com amor, com interesse mútuo, onde um se importa com o outro, onde um cuida do outro, isso tudo desperta nos outros que não têm isso, simpatia, desejo de estar próximo, estar junto. Eu não conheço nenhuma pessoa incrédula que não queira ter uma comunhão verdadeira, que não queira ter amigos verdadeiros. Qualquer ateu quer ter um amigo verdadeiro. E nós despertaremos essa simpatia nas pessoas à medida que nós formos autênticos na nossa relação familiar. Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Isso dentro da nossa família natural e principalmente na nossa família da fé. Família da fé porque todos nós temos a obrigação de trilharmos esse caminho. Nenhum crente está isento por Deus de buscar a santidade, de buscar a comunhão, de buscar a proximidade. Nenhum crente está isento de buscar isso. Todos nós somos chamados, conclamados, exortados por Deus para vivermos em proximidade de propósito e unidade de vida. Não tem como escapar. Deus quer isso de sua família, de seus filhos. E a palavra revela essa vontade explícita. E quando nós vemos a igreja de Cristo vivendo dessa forma, dia a dia, Deus vai acrescentando novos filhos nessa família. Porque é Deus quem convence o homem. É o Espírito Santo que faz a obra. Não somos nós. Cabe a nós vivermos o Evangelho. E assim testemunhamos o amor de Deus. Nós não propagamos o Evangelho para convencer as pessoas. Nós propagamos o Evangelho porque o Senhor fez uma obra grandiosa em nossos corações. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Mas se as minhas atitudes não são coerentes com o Evangelho que eu testifico, que eu falo, isso gera antipatia nas pessoas e não simpatia. Porque as pessoas olham para o fulano e falam assim: esse aí é crente? Tratando a esposa desse jeito, tratando o esposo daquela forma, tratando o pai dessa forma, tratando a mãe dessa forma, tratando o irmão dessa forma. Isso aí quer ser crente? Quero não. Percebe? Então a vontade do Pai para os seus filhos é que andemos em verdadeira comunhão, em verdadeira unidade. E esse testemunho vai despertar os olhares daqueles que estão lá fora. Vai despertar o interesse. E aqueles que de fato serão convencidos pelo Espírito Santo estarão abertos, atentos às suas palavras. Porque o seu testemunho cativou simpatia. O seu testemunho despertou algo no coração do outro. A Bíblia nos chama de cartas vivas. Eu e você somos cartas de Deus. Somos cartas de Deus ao mundo. Isso que significa sermos
cartas vivas, o mundo nos lê. Não o que nós falamos, mas como procedemos, como vivemos. O mundo está nos lendo. Somos chamados para cuidar uns dos outros, independente das nossas próprias dificuldades. Quem aqui não passa por dificuldade? Quem aqui não passa por lutas? Aí você pode até me falar com propriedade, mas pastor, eu já estou mal me aguentando, eu vou cuidar do outro? Tem gente que fala assim, eu já não aguento os meus problemas, vou cuidar do problema do outro. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios 1:4. O Senhor vai te responder, vai nos responder, vai nos explicar como é que nós cuidamos do outro, ainda que estejamos passando por dificuldades pessoais. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 4. Segunda Coríntios 1, verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Captou? Entendeu? Meu querido e minha querida, Deus não derramou sobre você o Espírito Santo, o Consolador de Deus, à toa. O Espírito Santo não reside em você, porque você não é o fim. Você é o meio que Deus vai utilizar para consolar outras pessoas. Você não é o fim, você é o meio que Deus vai utilizar para consolar outras pessoas. Por isso nós recebemos o Espírito Santo da promessa, para Ele nos consolar e sucessivamente, de forma análoga, consolarmos aqueles que sofrem, aqueles que passam por lutas, aqueles que passam por tribulações. Parou para pensar nisso? As suas lutas hoje serão testemunho de amanhã. As suas tribulações hoje vencidas serão um trampolim na vida do outro que passa por tribulações semelhantes. Deus utiliza de mim, utiliza de você para abençoarmos aos outros filhos na fé. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, não é em algumas, são em todas as tribulações. Ele nos conforta para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Como nós vamos testemunhar que o nosso Deus cura, se quando nós ficamos enfermos, ao invés de nos sujeitarmos ao Senhor e buscarmos a cura no Senhor, o renovo no Senhor, nós esperneamos, nos estapeamos, abandonamos os grupos familiares, abandonamos a igreja e vamos remoer as mágoas em casa. Não tem jeito. Ele te dá meios, oportunidades para que você cresça na intimidade com Ele. Ao invés de aproveitarmos essas oportunidades de crescimento, nós nos deixamos levar pelas dificuldades, nos afastamos, recuamos, nos tornamos omissos, nos tornamos negligentes, e ao invés de vencermos as lutas, somos derrotados por elas. E o que é pior, desagradamos o Pai. E o que é pior, não somos instrumentos para consolar outros, porque nós perdemos a oportunidade de crescer um pouco mais. Esse versículo 4 precisa ser guardado em nosso coração. Quando você estiver passando por uma luta, e você perceber irmãos passando por lutas, não seja omisso, não seja negligente, porque o consolo que o Espírito Santo derrama sobre você é para ser compartilhado com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã. E assim nós vamos cuidando uns dos outros. Assim nós vamos sendo tutores uns dos outros. Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã?
Será que estamos olhando somente para os nossos próprios problemas e nos achando os piores pecadores, as piores criaturas? Só a minha família que tem problemas, só eu que tenho problemas? Mas a palavra de Deus revela que todos os irmãos passam por lutas semelhantes. E a direção de Deus é: confortem-se mutuamente, auxiliem-se mutuamente, ajudem-se mutuamente. Porque na unidade do povo de Deus, ali Deus derrama suas bênçãos, ali Deus opera os seus sinais, os seus milagres, ali Deus derrama sua graça. Qual foi a última vez que você compartilhou uma luta que você passou, mas passou aos pés do Senhor? Qual foi a última vez que você compartilhou um testemunho desse tipo? Eu estava enfrentando essa situação, mas busquei no Senhor, firmei no Senhor e passei por essa provação. Qual foi a última vez que você deu uma palavra de encorajamento para um irmão que estava com o semblante descaído? Qual foi a última vez que você admoestou em amor um irmão que estava irado, que estava entregue à vaidade, que estava entregue ao pecado? Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Que em 2019 nós estejamos atentos ao que Deus quer de nós enquanto seu povo. Que nós possamos nos aproximar, estar mais próximos uns dos outros, com um interesse real, não de especular a causa das dificuldades, mas de ser bênção na vida do irmão, na vida da irmã, de ser um suporte, de ser uma muleta se for necessário, de ser um intercessor, de ser um abençoador, de ser um admoestador quando for preciso puxar a orelha. E quem ama, cuida. Quem ama, admoesta. Quem ama, exorta. Deus faz isso conosco, porque Ele nos ama. Ele não é indiferente. Ele não é distante. Ele não quer que nós, seus filhos, também sejamos assim. Meus queridos, quero lembrar aos irmãos que nossos grupos familiares têm o propósito de resgatar exatamente esse cuidado mútuo, essa mutualidade que a igreja vem perdendo por causa do individualismo, por causa do egoísmo, por causa do ativismo, por causa da correria. Aí nos limitamos a nos encontrar no culto domingo à noite, nos limitamos a nos encontrar em eventos, onde entramos, recebemos e saímos. Os grupos familiares têm o propósito de resgatar essa mutualidade, essa comunhão, essa proximidade, para que possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Cuidemos uns dos outros. É disso que trata o Evangelho de Cristo. Nada além disso. De que importa pregarmos o Evangelho, falarmos um monte de coisa, fazermos um monte de tarefas, mas sermos indiferentes com a dor do irmão. Estarmos distante daquele que é meu irmão em Cristo. Isso revela falta de amor. Isso revela falta de cuidado. Isso revela falta de interesse. O Senhor Jesus não chama trabalhadores. Ele chama irmãos, chama filhos do Altíssimo. E como família, nós devemos nos olhar com um olhar de interesse genuíno. Eu sou o tutor do meu irmão, da minha irmã. A minha irmã é minha tutora. Somos responsáveis uns pelos outros. Esse cuidado mútuo que nós vemos no Novo Testamento, na igreja, na vida do povo de Deus, precisa ser o estilo de vida que nós copiamos, que nós imitamos. Não o estilo de vida do mundo. Não o estilo de vida do mundo que busca ostentação, busca o materialismo, que busca o individualismo, busca o que é meu, o que é meu, o que é para mim. Não é esse estilo de vida que nós somos chamados a imitar. Nós somos chamados a imitar o estilo de vida de Jesus, que se desfez de toda a sua glória e majestade para se relacionar ombro a ombro com pecadores, para se relacionar ombro a ombro com aqueles que caminhavam junto. Eu e você somos chamados para esta obra. Deus questionou a Abel.
Vamos voltar lá em Gênesis agora. Questionou a Caim. Onde está Abel, teu irmão? Caim, de forma desaforada, responde: não sei, com um tom de indiferença, nem ligo. E aí ele completa, com um tom ainda um pouquinho mais irônico: acaso sou eu tutor de meu irmão? Qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Onde está teu irmão? Onde está tua irmã? Como você tem se relacionado com esse eleito de Deus que está sentado ao seu lado? Como você tem cuidado dele? Como você tem cuidado dela? Como você tem se relacionado, aprofundado a koinonia, a comunhão que nós vimos em Atos 2? Ou a nossa comunhão está se restringindo a domingo à noite? Isso não é comunhão. O Senhor nos chama para sermos cuidadores uns dos outros, para velarmos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, admoestarmos uns aos outros, ensinarmos uns aos outros, para recebermos uns aos outros em nossas casas. O Senhor nos chama para essa relação íntima. Como temos desenvolvido essa comunhão que Deus espera de nós? Essa comunhão que vai impactar vidas lá fora, que vai despertar simpatia daqueles que estão nas trevas, que estão vivendo no isolamento da indiferença, no isolamento do egoísmo, no isolamento do individualismo. Percebe, meus queridos, o Evangelho de Cristo é vida na vida, é empregar a minha vida na vida do outro. Isso é o Evangelho de Cristo, é caminharmos juntos. Então a pergunta que Deus fez a Caim deve ser a pergunta que nós precisamos responder em cada dia de 2019. O que eu tenho feito pelo meu irmão, pela minha irmã? Como eu tenho me relacionado? Porque o Senhor vai nos perguntar: o que fizeste com o Espírito Santo que eu derramei sobre você? O Espírito Consolador. O que fizeste com os dons que eu te capacitei para servir ao seu irmão na fé? O que fizeste? Meus queridos irmãos, nesse domingo, segundo domingo de 2019, que nós possamos meditar nessa mensagem e olhar o exemplo dessa família que começou uma família perfeita e terminou com assassinato. Porque houve uma escolha de desobediência. E ainda assim Deus argumentou, Deus orientou, como Ele nos orienta até hoje por meio de Sua palavra. Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Feche seus olhos, vamos orar.